Shalom, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção, mais um domingo, 1º de fevereiro, primeiro dia do mês, primeiro domingo do mês, e aqui estamos para adorar ao Senhor, para participar da Santa Ceia do Senhor. Que privilégio, queridos irmãos. Quero lhe convidar a se colocar de pé e lermos alternadamente a palavra do Senhor que está no Salmo 107, do versículo 1 ao 9. Salmo 107, de 1 a 9. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Verso 9, todos juntos. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Amém. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, que privilégio podermos estar aqui. O Senhor de fato é único, é digno de adoração e de louvor, e nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós de maneira salvadora. Obrigado, Deus. Obrigado por sermos o teu povo. Queremos te agradecer porque te pertencemos, somos teus filhos e estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor receba o nosso culto, que o teu Espírito nos capacite a oferecer a ti uma adoração que te seja aceitável, que o Senhor encha o nosso coração com a tua glória, que o teu Espírito venha coordenar cada momento dessa reunião e que o Senhor seja exaltado. Abençoe-nos, Deus. Nós pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado e juntos vamos celebrar ao Senhor. Vamos cantar louvores a Ele. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei.
Deus Santo, coroado, vestido de glória e poder. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoastes minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor
Amém, queridos? Podem sentar. Graças a Deus, irmãos, as nossas atividades normais estão sendo todas retomadas. O nosso discipulado aos domingos, temos as turmas primeiro e segundo e terceiro anos funcionando às 8 horas da manhã e a nossa escola bíblica dominical tanto às 8 como às 10 horas da manhã. Louvado seja Deus por isso. Amanhã nós teremos o nosso culto de avivamento às 19h30. Venha buscar ao Senhor, vamos juntos falar com Deus. Tivemos o nosso primeiro culto na última segunda-feira, foi uma bênção. Vamos estar juntos aqui amanhã com a graça do nosso Senhor. Não nesta semana, não nesta terça, mas na outra terça da semana seguinte, com a graça do Senhor, nós teremos uma turma de discipulado, o primeiro ano, terça-feira, às 19h30. Dessa terça a 8, se Deus quiser. Sexta-feira, nós estaremos recomeçando as nossas atividades com homens, mulheres, casais e juventude. Participe desse momento muito, muito especial. Teremos no período de carnaval a nossa conferência Paixão aqui na igreja, e simultaneamente teremos 3 retiros, um retiro para as crianças, um outro retiro para os adolescentes e um outro para os jovens. Participe, ore, se envolva, vamos estar cada vez mais comprometidos com o Senhor e com a sua obra. Queremos avisar também que o pastor Sávio está em gozo de férias, que possamos orar por ele e pela sua família, para que Deus lhes conceda dias de muito descanso para a glória do próprio Senhor. Queridos, agora nós vamos entregar
ao Senhor aquilo que é dele, dízimos e ofertas. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. E o Senhor tem nos abençoado de uma maneira graciosa, e dentre as bênçãos, há a bênção material. E esse mesmo Deus, Ele nos orienta a não retermos aquilo que é dele, a devolvermos a 10ª parte. Veja como Deus é maravilhoso, tudo pertence ao Senhor, tudo. Abraham Kuyper dizia que não há 1 centímetro nessa terra da qual o Senhor não possa dizer, é meu. Então tudo é do Senhor, mas Ele nos chama a devolvermos a 10ª parte, e isso é uma lembrança de que a nossa vida é de Deus, e dele vem todo sustento e toda provisão. E além do dízimo, o Senhor nos orienta a entregarmos ofertas. Temos desafios diante de nós, dentre eles a construção do novo templo. Os irmãos já percebem as mudanças, já percebem que nós estamos já fazendo adaptações. Essa primeira casa aqui atrás já foi praticamente esvaziada, os gabinetes pastorais foram para a casa ao lado. Então a gente já está nesse processo, as coisas estão caminhando, graças a Deus, e vamos estar contribuindo. Meu amado, minha amada, como ato de consagração ao Senhor, vamos dizimar e ofertar com alegria. Nos coloquemos de pé, por favor, e vamos fazer isso. Tu és o maior.
Só o Senhor é santo, santo, santo. Tu és o admirável, Tu és o justo, o puro, o Deus que está no trono, o Deus que está nesse lugar, e nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos sustentado. Queremos Te agradecer pelos dízimos e ofertas que foram entregues pelo Teu povo, como ato de consagração. Continue abençoando a Tua igreja. É de Ti que vem toda a provisão. Sustenta em tudo os Teus filhos e filhas. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Aumenta, ó Deus, a renda do Teu povo, e que nós, em todo o tempo, possamos ter o nosso coração não nas coisas, mas que o nosso coração esteja no Senhor. Que só o Senhor seja o nosso Deus. Que a nossa vida esteja totalmente devotada a Ti. Continue abençoando a Tua igreja, sustentando os Teus filhos. Abençoe as famílias, que as nossas casas possam Te amar, possam viver para Ti. Repreende toda a ingerência do inimigo contra os lares, que possamos ter famílias fortes que Te amem. Ó Senhor, pedimos que Tu restaures os enfermos, sara aqueles que estão doentes, conforme a Tua vontade, levanta os abatidos, os caídos, salva aqueles que estão longe da Tua graça. Ó Senhor, abençoe a Tua igreja, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Só lembrando aos irmãos que na próxima semana, se Deus quiser, os nossos pequenos grupos voltam, com a graça do Senhor. Próxima semana, os nossos PGs voltarão ao seu funcionamento em pleno vapor. Deus é maravilhoso. Glória ao Senhor. Queridos, nós estamos recebendo hoje o pastor Gabriel. Ele é pastor na igreja presbiteriana em Cuiabá, e ele será o mensageiro desta manhã. Que Deus o use com muito poder e muita graça. Só também avisando aos irmãos, nós estamos começando o ministério de Libras aqui na nossa igreja, e que possamos estar orando também por esse ministério, que ele abençoe muitos corações. Pastor Gabriel, seja muito bem-vindo. Deus lhe use com poder e muita graça. Amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Que alegria poder trazer essa palavra preciosa ao seu coração, neste dia que pertence ao Senhor. É o dia que nós acordamos com um grande milagre, de podermos organizar toda a nossa casa com o intuito de virmos à casa do Senhor, adorarmos e agradecermos o seu nome. Bom, não sei como é que está a mídia aí, vamos ver se vai funcionar. A oração é forte, gente? Amém. Bom, eu vou falando, vocês vão passando, pode ser? Eu acho que pelo próprio presente vai melhor. Enquanto nós vamos ajustando aqui, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, nós leremos por enquanto apenas o versículo 2. Assim diz a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 8, 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração hoje, porque eu creio poderosamente que o Senhor tem uma palavra especial para você hoje. Senhor, hoje estamos com o nosso coração aberto a fim de entender, compreender e nos alimentar um pouco mais do Senhor.
Abra agora o nosso coração a fim de compreendermos estes santos ensinos tão preciosos que temos hoje. Que seja o Teu Santo Espírito a iluminar nossa mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. Por que nós sempre buscamos porquês? Motivos, razões, propósitos. Por que nós já desde a infância temos essa síndrome da interrogação? Queremos saber o significado de tudo e os propósitos daquilo que nós vivemos. Quando somos crianças, nós olhamos para o céu e perguntamos para o papai e mamãe: por que o céu é azul? Aí crescemos e acabamos tendo perguntas um pouco mais difíceis. Por que o céu muda de cor durante o dia? Mas aí as coisas vão complicando. Já na adolescência, o problema não é mais o que acontece no alto, mas o que acontece aqui dentro. Por que eu sinto este sentimento? Talvez inveja, tristeza, amargura. E cada vez mais, quanto mais amadurecemos, perguntas mais difíceis são colocadas diante de nós. E nesse mesmo ímpeto que nós temos de criarmos interrogações em nosso peito, nós também queremos criar respostas. Respostas essas que, pelo ímpeto da ansiedade de preencher as lacunas das questões criadas, muitas vezes respondemos errado. Respostas ansiosas, preocupadas, aceleradas, que não estão no tempo de Deus. E de certa forma, nós encontramos repetidas vezes na história do povo de Deus, este povo que queria ter respostas mais rápidas e tiravam essas respostas muito mal concluídas e alimentavam seu coração em outras fontes de respostas. Quando nós encontramos aquilo que nós chamamos do cativeiro no Egito e agora a peregrinação no deserto para encontrarmos a terra prometida, nós vemos dois ambientes diferentes, duas realidades opostas. Uma realidade é verdade, descrita como de escravidão, de pecado, de aniquilação da vontade. Um lugar onde outros deuses eram adorados, onde um grande panteão de deuses egípcios eram colocados sobre adoração, onde o povo de Deus não tinha liberdade de escolher se hoje era dia de folga ou não, porque caso contrário era o chicote estralando em seus lombos, forçando-os para que adorassem, para que servissem ao deus Faraó. Seus sacrifícios eram de sangue. Com suas costas rasgadas, eles eram obrigados a carregar pedregulhos e construir as grandes esfinges e pirâmides egípcias. Este povo padece por 400 anos em escravidão. Então, após ouvir o clamor, o choro deste povo amargurado pelas prisões do Faraó, agora Deus ouve o clamor do seu povo e levanta um libertador. Levanta a Moisés como este verdadeiro profeta que restaura a alegria de libertação que antes havia sido sufocada. Deus agora, erguendo o libertador, promete a entrega daquilo que já tinha sido consagrado, a terra prometida. Terra essa que emanaria leite e mel. Mas nós sabemos que esta realidade não é instantânea. Entre essas duas realidades, entre a realidade do deserto, do Egito, entre a realidade da terra prometida, nós temos o que agora é esta setinha laranja. Nós temos agora, dando um zoom sobre ela, o deserto. Deserto que é este tempo de transição de realidades. Deserto que é tempo de peregrinação. Tempo também de muitos questionamentos. Deserto este em que não traz instantaneamente o alívio, mas em suas agruras curava o povo e expurgava de dentro do povo uma realidade que já havia sido enraizada pelo Egito. É interessante porque em 1 Coríntios 10, os versos 1 ao 5, nós temos agora uma clarificação, luz sobre o que acontece neste povo. 1 Coríntios 10, do 1 ao 5, você pode acompanhar, diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Aqui nós encontramos luz dessa realidade que não está apenas há quase 4.000 anos atrás nas páginas da sua Bíblia, mas o próprio apóstolo Paulo aqui está trazendo luz, transportando esta realidade das areias do deserto, nos mostrando que o deserto hoje não é pisando sobre as areias amargas e flamejantes, como assim foi durante 40 anos do povo de Deus, mas hoje somos nós pisando de chinelo, de sapato social, ou Vans, ou chuteira, dependendo do que o seu filho quer calçar hoje. Agora, hoje, eu e você estamos passando pela mesma peregrinação que há quase 4.000 anos atrás o povo de Deus também estava passando. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que sobre a nuvem e sobre o abrir do mar vermelho e passando sobre ele, os nossos pais, antepassados estavam sendo batizados. O que o apóstolo Paulo está querendo trazer para mim e para você hoje, nesta realidade, nesta cidade, nesta igreja, é que eu e você agora estamos em um deserto. Eu e você estamos nesse intervalo de transição entre o tempo de libertação e o tempo em que ainda não estamos na promessa. A terra prometida ainda não foi nos entregue, ainda não pisamos em ruas de ouro, e enquanto vivemos na agonia do desespero do porquê eu ainda sofro hoje, nós estamos desfrutando de um longínquo deserto. Enquanto Cristo não volta, assim perduramos. Enquanto Jesus não volta, assim nós peregrinamos. Enquanto Cristo não volta, ainda assim nós padecemos. Já somos nova criatura, mas ainda não estamos com Cristo eternamente. E é interessante que, como havíamos dito no começo, temos inúmeros questionamentos. E o principal questionamento que nós vemos neste povo que estava peregrinando, andando por 40 anos no deserto é: morreremos nesse deserto? Será que agora Deus levantou o poderoso Moisés, colocou 10 pragas para humilhar o poderio de Faraó, para que então nós estivéssemos aqui sendo enterrados e engolidos no deserto? Morreremos aqui? E é interessante porque o próprio Deus nos coloca quantas vezes este povo questiona. Em Números 14, 22 diz o seguinte: porque todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Olha que interessante, nós temos uma lista aqui de 10 vezes que o povo literalmente atenta contra a vontade de Deus, questionando e levantando suas interrogações quanto aos propósitos santos de Deus. E é verdade, nós somos muito tentados também, além desses textos, nos desaproximarmos dessa realidade e dizermos: nossa, como aquele povo era miserável. Ah, meus irmãos, talvez ainda mais de 10 vezes nessa semana nós questionamos os propósitos de Deus. Êxodo 16, do 2 ao 3, diz o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem nos dera morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Olha que interessante, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome. Seria então o deserto o fim do povo de Deus? Seria então o deserto este ponto final dos propósitos de Deus na história escrita pelas mãos do próprio libertador deste povo? Seria agora o propósito da libertação, a morte no deserto? Será que o povo agora encontra o fim do seu fôlego de vida, não mais aqui, mas no deserto?
Não mais no Egito, mas no deserto? Tem fim o meu deserto? Essa é a pergunta que aquele povo está expurgando em tantas reclamações. Porque enquanto peregrinavam durante 40 anos, eles sofreram. Passaram sim por alguns momentos de fome. Alguns povos se levantaram para guerrear contra este povo. Durante este tempo de deserto, este povo sofre sede, fome, perseguição. Muito é verdade, é atentado o coração daquele povo a reclamar, provando agora o que de fato estava o seu coração enraizado e onde estavam suas raízes. Mas à semelhança deste povo, hoje também estamos no deserto e talvez sofrendo como aquele povo, tempos atrás. Você deve se perguntar: tem fim o meu deserto? Talvez agora sofrendo, murmurando, chorando, as agruras do tempo presente e estes sofrimentos que tanto permeiam nossa mente e coração, sequestrando a nossa fé e expurgando uma esperança falha. Seja pela dor do luto, seja pela ansiedade de boletos não pagos, seja por um futuro incerto, seja por um seguro que não venceu, seja por um emprego que não é mais o seu trabalho. Tristezas, sofrimentos, incertezas passamos continuamente. E às vezes nós somos tentados a entender que esta é a nossa dificuldade. Nós nos ensimesmamos, nos humilhamos e enxotamos agora este tempo presente como sendo apenas resumido em dor. E achamos que morreremos no deserto. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz o seguinte, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas onde está essa glória, então? Onde está agora essa esperança que não falha? Onde está agora o fôlego que nos faz andar dia após dia em nosso deserto pessoal, que é a vida cristã? Onde está agora a luz no fim do túnel? Onde está a fé que nos move a vivermos em perseverança enquanto nosso Cristo não volta? E hoje agora, diminuídos pelo sofrimento, podemos agora com os olhos cheios de lágrimas apenas desejar para que acabe. E talvez seja e esteja aqui entre nós algumas dessas pessoas que já não aguentam mais e apenas encontra solução no sofrimento, colocando um ponto final, deixando agora de respirar, entregando a sua vida às areias do deserto. Mas a mensagem desse domingo não é de falta de esperança, não é de desolação, não é de tristeza e muito menos sobre as areias do deserto. Mas é sobre existe esperança, existe luz no fim do túnel. Em Cristo Jesus, eu e você podemos encher o nosso coração de alegria, pois encontramos propósito no deserto. Se é Deus que nos leva para o deserto, nós nos perguntamos, para que Deus nos guia no deserto? Se de fato esse tempo presente de dor, de sofrimento, de lágrimas, de fome, de perseguição, é o próprio Deus que nos coloca dele ao nos retirar das amarras do pecado, por que e para que nós vivemos o deserto? Por que Deus nos retira do Egito e não nos dá instantaneamente a terra prometida? Em primeiro lugar, para tirar o Egito de nós. A palavra diz que o propósito do deserto é nos humilhar, é nos quebrantar, é nos diminuir, é nos enfraquecer. Mas a semelhança agora de Cristo, que humilhado, cuspido, chutado, agora ele transparece cruz, avivamento e luz. Nós, a sua semelhança, agora também morremos. Somos humilhados, sofremos e Deus transforma o palco do nosso sofrimento nestas areias aquecidas do deserto. É aqui que nós estamos agora e por isso sofremos, primeiro para nos humilhar.
É um propósito de purificação, de santificação, agora para nos colocar em nosso lugar, para que não tenhamos mais nossas raízes profundas na vida de pecado, para que sejamos agora transformados, moldados, é para que nós sejamos mortos. Em Cristo a morte tem significado, a sua dor tem significado, as suas lágrimas derramadas encontram propósito, e lembre-se de todas as vezes que o sofrimento agudo está permeando cada uma das veias pulsantes em seu corpo, lembre que é um propósito de te diminuir, e toda vez que nós somos diminuídos, pequenos, enfraquecidos, é a força do nosso Senhor que agora corre em nossas veias. É quando agora sou fraco que encontro a força do Senhor. Mortificação. Ainda em Romanos 8 nós encontramos a mensagem de vida pelo Espírito. E diz o seguinte: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente é uma certeza, é uma confiança, é um fundamento, certamente vivereis. Agora, a luta contra o pecado no deserto é uma realidade de aproximação da vida. Essa peregrinação no deserto não é como um senso de humilhação egocentrista de Deus, mas com o objetivo de expurgar em nós o nosso pior lado, de arrancar de nós o nosso egoísmo autossuficiente e dizer: você não é ninguém, por isso abrace-me. Encontre acolhimento, casa e proteção sobre as asas do nosso Deus. É uma desintoxicação, é dizer que aquilo que antes nos trazia prazer no Egito, hoje não mais. A palavra do Evangelho para todos que já foram encontrados pela graça é: agora não mais. Se antes você roubava, agora não mais. Se antes você adulterava, agora não mais. Se antes a cada 10 palavras 12 eram mentiras, agora não mais. Deus quer te santificar e usa o teu sofrimento para isso. O Espírito Santo agora usa o teu sofrimento como ferramenta no palco do deserto para te santificar, para mortificar os feitos do seu corpo, para te desintoxicar. Momento precioso é este que nós temos aqui, na comunhão dos santos, quando nos lembramos do nosso pecado e dizemos: Deus, me ajuda para que agora não mais. Contrição. Segundo, um propósito para Deus nos levar ao deserto é para gerar em nós um novo povo, para te provar, para saber o que estava no seu coração, qual que é a essência do nosso coração, qual que é o conteúdo do nosso coração, o que está dentro de nós, e por causa disso, qual é a nossa identidade. Veja que há um processo de gestação no deserto. Há um processo agora em que o próprio Espírito Santo vai nos moldando à semelhança de Cristo, para que todos aqueles que nele creem também se tornem filhos de Deus. João 1 vai nos dizer: a todos aqueles que o receberam, agora deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E esse é o propósito do deserto também em nós. Eu quero te lembrar que aquele povo que sai do Egito não pisa na terra prometida. Você se lembra disso? De que toda aquela multidão que conheceu o Egito, que viveu no Egito, que sai do Egito, não conhece a terra prometida. Antes estes morrem no deserto. Antes estes agora são enterrados por estas areias. Qual que é a geração que conhece a terra prometida? A geração que nasce no deserto, a geração que é gerida, que é gestada no deserto. Esta conhece a terra prometida.
Enquanto nós, como antiga criatura, velha criatura, com seus feitos carnais, conhecíamos agora uma realidade de pecado e amávamos ele, conhecíamos agora uma realidade de promiscuidade e vivíamos nela, agora, depois de passarmos no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, agora percorremos este tempo do agora, para que através do poder do Espírito Santo, sejamos criados um novo povo. A regra do não mais agora é uma regra de gestação, de uma nova criatura em você. Deus está criando. O Espírito Santo tem feito isso todos os dias na sua vida. Você consegue reconhecer? Você consegue observar todos os dias o próprio Deus mutilando o seu pecado, e isto dói, com incisões agudas, perfurando o seu peito e dizendo: você não é mais do Egito, você não pertence mais a Faraó, agora você é povo meu, você é minha propriedade exclusiva e responsabilidades são necessárias, santidade é necessária, dizer não ao pecado é necessário, porque eu, o seu Deus, disse sim a você, para que você se tornasse o meu povo, para que você fosse ovelha do meu rebanho, para que você fosse cuidado, amado por mim. Você está no pasto do Deus Altíssimo, e neste pasto há regras. Poderosas regras que nos protegem daquilo que nos manda ao inferno, à morte e à depravação. Deus está gerando em você um filho. Você consegue observar cada um destes cuidados do Senhor? Você consegue, talvez agora, ao lado de sua esposa, do seu marido, se lembrar de alguns feitos que ainda no ano passado o Senhor fez para com a sua família, para dizer: você é meu, você pertence a mim. Certamente, talvez, falhariam linhas em um caderno para descrevermos como Deus tem cuidado de nós. A mensagem de hoje é de esperança. Esperança porque o deserto é para apenas aqueles que estão sendo formados filhos de Deus. Cristo Jesus é quem abre o caminho no nosso deserto para que nós caminhemos em direção à terra prometida, como aquele que já percorreu este caminho. Ele é o caminho que nós percorremos em direção à santa eternidade. Para que Deus nos guie ao deserto? Para te preparar para a nova Jerusalém. Ele, ao ser assunto aos céus, um pouco antes, ele consola os seus discípulos, dizendo que fiquem tranquilos, eu vou preparar morada. Ele é este grande construtor, que está lá, não de férias, mas trabalhando arduamente, construindo morada para você, para a sua casa, para a sua família, para a nossa igreja. Nós hoje confiamos que Cristo não está morto, Cristo não está inativo, Ele não está em vacância, mas Ele está trabalhando todos os dias para te construir casa, morada, as habitações celestiais. Ele nos constrói a nova Jerusalém, nela pisaremos. Tem fim o meu deserto? Tem fim o seu sofrimento? O deserto é lugar de cura, de transformação, de ensino. O deserto é lugar de providência. Hebreus no capítulo 11, versículo 27 diz o seguinte: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Onde estão os seus olhos hoje? Que os seus olhos não estejam sobre o seu sofrimento, sobre as areias, sobre o calor, sobre a fome, sobre a nudez, sobre a perseguição. Que os seus olhos estejam no autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. É Ele que vai trazer para nós a resposta.
tem fim o meu deserto? Não entenda que o seu deserto hoje é a sua grande dívida. Caso contrário, você entenderá que a quitação será a terra prometida. Não entenda que o seu deserto hoje é a sua falta de emprego, o seu desemprego. Caso contrário, a sua terra prometida é uma boa proposta de emprego. Não entenda que a sua doença é o seu deserto. Caso contrário, a terra prometida será curar. Meus irmãos, nós não podemos diminuir a nossa terra prometida a uma promoção, a uma dívida paga, ou a cura de uma pequena doença. Romanos 8 diz: o sofrimento do tempo presente não pode ser comparada com a glória a ser revelada em nós. Que Deus te abençoe. Quero poder orar por você. Senhor, aqui estamos como aqueles que peregrinam, que andam sobre as areias, que podem nos trazer dor e sofrimento, mas hoje nós não queremos olhar para isso. Nós temos uma esperança, um firme fundamento. Nós temos agora Cristo Jesus. Por isso hoje nós queremos ser cheios da alegria daqueles que veio invisível. Nós queremos ser cheios daquele fundamento que traz esperança e direção para todo aquele que está perdido. Hoje ainda, Deus, nós queremos olhar para o Senhor e dizer que temos fé, amor e esperança, porque Cristo hoje nos retirou do Egito. Aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra em nós. Multiplica em nós a fome e sede, não deste mundo, mas do Senhor, para que sejamos perfeitamente saciados, assim como ainda agora seremos através da Tua santa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os queridos. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Quero convidar o conselho para vir aqui à frente. Nós iremos participar da ceia do Senhor, da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é melhor do que Moisés, o perfeito Moisés, aquele que nos guia à terra prometida, aquele que nos dá graça em meio ao deserto. Louvado seja o Senhor. Esse é um momento de ceia. A ceia não é da Igreja Presbiteriana das Graças, ela é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que são membros de uma igreja visível de Cristo, uma igreja genuinamente evangélica, seja a Igreja das Graças ou uma outra igreja verdadeiramente cristã, podem e devem participar da ceia do Senhor. Você que porventura ainda não professou a sua fé, ainda não foi batizado, por favor, não participe. Mas a nossa oração é que um dia você possa participar da ceia. Então, se você deseja participar, pergunte para um desses irmãos com colete azul, membros do Ministério de Acolhimento, ou um desses presbíteros, o que eu preciso fazer para participar da ceia, e eles, em um momento oportuno, vai lhes explicar os passos. Meus queridos, é um privilégio muito grande estarmos diante da mesa do Senhor Jesus, aquele que está vivo para sempre, e assim cearmos como expressão da nossa comunhão com Deus. Nós vamos receber os elementos. Você, membro da Igreja Visível de Cristo, vamos receber o pão e o cálice, e vamos esperar uns pelos outros para juntos participarmos da ceia do Senhor.
Santo, Santo Ele é. Cante ao Rei que está no trono, quão gracioso Ele é. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Cante ao Rei que está no trono, quão gracioso Ele é. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. E junto à criação e louva ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro. Veste um manto de cores vivas, ouço trovões e relâmpagos. A ti pra sempre a honra, a glória e o poder, pois tu somente és digno. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. E junto à criação e louva ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. E junto à criação e louva ao Rei dos Reis. Tu és meu tudo e eu te adoro. Maravilhosa é a menção do teu nome, ó Deus. Maravilhosa é a menção do teu nome, ó Deus. Jesus, teu nome é poder, é vida, é água viva, mistério glorioso. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. E junto à criação
maravilhosa. Recebeu os elementos, por favor, faça um aceno com uma das mãos. Quero lhe convidar a se colocar de pé. Esse é um momento singular. Por mais que façamos mensalmente, participar da ceia do Senhor é um privilégio muito grande. Nós estamos declarando que o Senhor é o nosso Deus,
que nós estamos em uma aliança com Ele por meio da obra sacrificial de Cristo, representada pelo pão e pelo cálice. Nós estamos nos lembrando que Jesus é o nosso Senhor e que nós somos seus servos. E nós fazemos esse momento também com esperança, imbuídos da convicção de que Jesus ressuscitou. Temos a certeza de que um dia Ele voltará, e nós cearemos com Ele, e nós o veremos face a face, e nós estaremos em um novo universo, restaurado, sem deserto, sem adversidades. Nós estaremos, de fato, na terra prometida. Quero lhe convidar, meu irmão, a encher o seu coração com essa esperança neste Cristo vivo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de ceia, e nós consagramos ao Senhor o pão, o cálice, que continuam sendo pão e cálice, mas que representam, que apontam, que rememoram a tua obra sacrificial. Obrigado, Senhor, porque tu entregaste o teu corpo, tu derramaste o teu sangue, para que nós possamos ter vida. A tua morte nos trouxe vida, a tua humilhação nos trouxe restauração. O Senhor nos dá cura, o Senhor nos deu uma nova história, e nós te pertencemos. Ó Jesus, tu estás aqui, espiritualmente, o Senhor está presente na ceia, e que ao participarmos dela, o teu Espírito nos fortaleça, o teu Espírito nos revigore, e que o nosso coração seja cada vez mais apaixonado, devotado ao Senhor, que pelos méritos de Jesus possamos participar dignamente da ceia. No nome dele oramos, amém e amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, o cálice, e ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E ele tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. Com muita alegria, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Queremos te agradecer, Deus querido, por esta comunhão tão bendita que nós temos com o Senhor e que nós temos com o teu povo. Continua abençoando os teus filhos, continua fortalecendo, Deus, a cada um de nós, que a tua boa mão continue sendo sobre esta igreja, e que em Cristo Jesus nós continuemos sendo conduzidos em triunfo. Abençoe, ó Deus, o teu povo, nos dê uma semana de paz, uma semana na luz da tua presença, guarda-nos de todo mal, enche-nos do Espírito, aviva-nos cada vez mais para ti mesmo. Nós pedimos isso, Senhor. Abençoe o pastor Gabriel, abençoe, ó Deus, a sua casa, e que a mão do Supremo Pastor continue sobre ele, a sua família e o ministério que o Senhor concedeu a ele. Abençoe a todos nós, pois nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, a consolação, a unção, o poder, o fruto e os dons do Santo Espírito sejam sobre todos nós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, irmãos. Vamos exaltar o nosso Deus vivo.
Aleluia! Louvado seja o Senhor. Cumprimente seu irmão, deseja a ele uma boa semana. Que Deus nos abençoe com graça, misericórdia e paz. Amém.